mas vamos agradecer ao Mestre Jesus, pedindo iluminação para todos nós, que possamos sempre estar buscando o fortalecimento na fé para vencermos as tribulações que encontrarmos no caminho. Pois o próprio Jesus pede que, para vencermos todos esses processos que às vezes não conhecemos ou às vezes comentamos sem saber o motivo pelo qual estamos comentando. Então, que a tua paz, Mestre amado, envolva e proteja todos nós presentes, todos os nossos irmãos necessitados da tua luz, e que esta paz se fortifique cada vez mais em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Então, a mensagem da noite era cuidar uma prática cristã. Então, vamos dar seguimento a esse tema. E no livro Agenda Cristã tem um tema que nos chama bem a atenção a respeito da nossa trajetória. Minha voz está saindo legal? Está cortando? Tá ok, né? Então... Tá bom, Adalberto. Tá o nosso trabalho... Ok, obrigado. Então, o nosso trabalho aqui na Terra é de grande importância. Desde os tempos de Jesus, que ele vem nos chamando a atenção para fazermos o melhor possível. Porque se estamos aguardando estar pronto, como a gente sempre diz, para praticar todo o bem necessário. Porém, não vamos esperar a gente estar pronto, mas sim fazer de acordo com as nossas tendências que já temos, os nossos conhecimentos, e a cada dia se esforçando, porque quanto mais a gente se esforça, mais a gente vai adquirindo experiências, vai adquirindo conhecimentos e buscando cada dia mais ser uma criatura melhor no sentido do bem. Então, ainda temos muitos processos negativos que precisamos trabalhar com muita intensidade. Sabemos que esses processos negativos não vamos conseguir eliminar todos de uma só vez, mas começando por um até chegar ao último. Então, vamos ter o benefício das reencarnações para que, nessas condições, a gente possa ir melhorando o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa alma, quando aqui encarnadas. Então, no livro Agenda Cristã, no item número 1, traz vários imperativos cristãos. E aí diz: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando. Então, nós que ainda estamos nesta caminhada de buscar esses aprendizados, já somos felizes por compreender alguns ensinamentos colocados por Jesus. Então, cada vez mais que a gente passa a entender que para aprender é preciso ter a humildade, um comportamento adequado, e assim vai fazendo esse alicerce para que a gente possa chegar ao topo da montanha. Às vezes somos apressados,
queremos tudo ao mesmo tempo, queremos tudo para agora e não sabendo que é preciso saber esperar. Então, cada ensinamento a gente precisa ir praticando de acordo às orientações do Mestre Jesus. E procurando administrar com educação, buscando essa compreensão, obedecendo sempre dentro da maneira possível da nossa evolução. Amar. O amor é uma edificação que a gente vai construindo pouco a pouco. Não vamos conseguir amar no verdadeiro sentido agora, mas vamos ter as reencarnações necessárias para que possamos conquistar esse amor. Às vezes, temer a quem? Então, a gente tem que estar observando esses ensinamentos e observar o que estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos praticando. Porque estamos, às vezes, buscar os ensinamentos para que a gente corrija a nossa situação. E, às vezes, a gente quer corrigir o outro e esquece de primeiro corrigir a nós mesmos. Então, falar. Quando a gente fala, é preciso a gente entender ou saber o que estamos falando, porque se a gente não souber o que está dizendo, pode machucar um outro que não tem a mesma compreensão nossa. Então, ouvir sempre sem malícia, porque a gente às vezes sempre tem uma opinião contrária ao correto. Ajudar é uma grande lição para todos nós. Ajudar, a gente precisa se elevar, a gente precisa estar compreendendo esse sentido dessa ajuda e procurando cada vez mais ser amável ao nosso próximo. E amparar, sempre auxiliar aqueles que necessitam dos nossos ensinamentos, dos nossos conselhos, porque precisamos saber dar os conselhos. É como diz o velho ditado que água e conselho dá quem pede. Então, que estejamos sempre preparados para alcançar esse entendimento. E assim nós vamos progredindo, vamos alcançando melhores conhecimentos, buscando essa autotransformação interior. Mais adiante, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Então, essa semeadura que fazemos, nos dias de hoje ainda somos muito aflitos, nos desesperamos, a fé ainda vacilante, e às vezes a gente observa e diz, será que vai dar certo? Oh meu Deus, acho que eu fiz errado. E, na verdade, estamos fazendo o melhor possível. O problema nosso é que a gente se aflige a tudo, entra em desespero por, às vezes, pedir uma coisa e não conseguir. E uma outra situação é o perdoar. Porque ainda
temos uma grande dificuldade nesse entendimento do perdoar. Porque perdoar, todos nós sabemos que não é de uma hora para outra. Então é preciso que a gente tenha uma condição bem elevada para entender esse sentido do perdão. Porém, se ainda não estamos conseguindo esse perdão total, ou até 50%, que a gente faça o possível. Porque às vezes a gente diz só de lábios, eu perdoo, mas quando encontra a pessoa, tem aquele reflexo desagradável. E aí, meu Deus do céu, não queria encontrar essa pessoa. E na realidade, a gente precisa entender que aquela pessoa, mesmo com essa dificultando o nosso caminho, que a gente imagina isso, dificultando o nosso caminho, ela está forçando a gente sair do labirinto que estamos no momento. Ou ter um outro entendimento a respeito da caminhada. Porque não vivemos sozinhos. Precisamos viver em coletividade, viver em harmonia. E para a gente superar esses obstáculos que estão dentro de nós, é necessário encontrarmos todos os nossos irmãos, uns mais elevados, outros no mesmo quilate nosso, e outros bem atrasados. Então, precisamos dar as mãos àqueles que estão atrasados. Então, quando uma pessoa que não tem o conhecimento que temos nos atinge, precisamos estar atento para não responder com a mesma situação que aquele irmão está nos fazendo. Então, Jesus diz que quando alguém bater numa face, que a gente dê a outra. Ou seja, se alguém nos agride, a gente leva o outro lado do amor. Para que aquele irmão entenda que a caminhada não é só agredir, não é só fazer o mal. Mas existem outras criaturas que já estão mais adiante e assim consegue fazer com que esses irmãos que ainda se encontram atrasados vão fazendo as reflexões, não hoje, mas amanhã, ou seja, numa próxima reencarnação, e assim vai mudando. Porque nós também já fomos assim. Hoje, graças ao Criador, nos deu novamente outra oportunidade de reencarnarmos na Terra, nos mesmos locais onde esses outros irmãos que às vezes ferimos ou fomos feridos se encontram. E assim possamos dar as mãos. Então, através das reencarnações, nós só trazemos na consciência aqueles processos, mas fisicamente nem sequer sabemos que aquele irmão nos feriu. Mas pela antipatia que tem contra nós, a gente já sabe mais ou menos que aquele irmão nos feriu e que nos dias de hoje a gente possa dar as mãos para que ele venha a superar essas situações. Se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma mensagem, pode entrar e fazer os seus comentários. Então, mais adiante, vamos encontrar no item 2 os princípios redentores. Então, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Então, são frases que nos chamam a atenção para que a gente entenda
o que é cuidar do próximo. Porque cuidando do próximo, estamos cuidando de nós mesmos. Então, vamos trabalhando, vamos entendendo que o Criador dá oportunidade a todos. Ele criou todos nós sem conhecimento do bem nem do mal, mas colocou uma retidão no caminho, através das nossas consciências, para que a gente prosseguisse fazendo o melhor. Mas, em muitos dos casos, às vezes, desviamos do caminho e, como se diz, é coisa besta, isso aí amanhã eu não faço não, mas hoje ainda vou fazer. E com isso vai se adaptando a esses caminhos e termina se perdendo. Então, depois que as reações chegam, a gente fica perguntando, o que foi que eu fiz para sofrer tanto? Por que eu luto tanto? Fulano não faz quase nada e tem uma vida feliz. Mas precisamos entender que a vida feliz que às vezes procuramos é aquela vida passageira. Tudo que é passageiro. Então, todos os bens materiais, com isso não quer dizer que os bens materiais não têm importância. Tem sim. O próprio Jesus diz que nem só do pão vive o homem material, mas precisa do pão espiritual. O pão material alimenta a matéria. O pão espiritual esclarece a caminhada de todos nós. É por isso que precisamos buscar cada dia mais nos fortalecer nos ensinamentos do Mestre. Porque tem muitos ensinamentos que nós ainda não conseguimos decifrar, não conseguimos compreender, não temos ainda a condição de desenvolver esse raciocínio porque ainda somos espíritos atrasados. Estamos num mundo de provas e expiações. Então, aqui a gente passa por sérios sacrifícios, sérios labirintos, processos desagradáveis. Desagradáveis num sentido, mas que é para o bem nosso, porque não existe nada ruim. O problema nosso é o entendimento, saber o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Então, tudo que foi colocado para Jesus, ele já tinha o conhecimento, já sabia do que iam perguntar para ele. E ele, em parábolas, fazia as colocações porque nós ainda não entendíamos o sentido que ele desejava. Então, só com o passar do tempo e nos dias de hoje, ainda temos muitas dificuldades para entender todo esse processo. Então, hoje já somos mais agradáveis, já mudamos o nosso comportamento para melhor, apesar de termos muitos defeitos, muitos vícios, muitos processos ainda no sentido negativo, que podemos dizer negativo, mas, na verdade, todo o processo é para o bem de todos nós. O problema é esse entendimento, é compreender por que estamos aqui na Terra. Então, já fomos ao mundo espiritual, retornamos à matéria, e assim vamos continuar nessas idas e vindas. E como se diz que essa reencarnação é uma das melhores para todos nós. E às vezes não sabemos se vamos retornar à Terra novamente. Mas, se não retornarmos à Terra, vamos retornar a um mundo similar. Porque se, conforme dizem que, no mínimo, o processo de reencarnação são de 200 anos, apesar de que tem muitas reencarnações que rápidas, mas no normal é mais ou menos esses 200 anos.
Então, 200 anos, talvez, a Terra já esteja numa condição bem elevada e aqueles que não aproveitaram os ensinamentos do Mestre, às vezes não vão ter a oportunidade de novamente se beneficiar desse planeta maravilhoso. Mas, pelo conhecimento que já foi adquirido, poderá ir para um outro similar à Terra e lá a gente levar os conhecimentos que já temos. Assim como viemos de Capela, mesmo lá não querendo nada com a vida, como se diz, aqui na Terra a gente já trouxe um conhecimento para aqueles que aqui na Terra se encontravam em uma condição ainda inferior. Então, o Pai sabe de tudo que precisamos e o momento que é preciso. Às vezes pedimos pela nossa pressa, pelas nossas aflições, pelos nossos desesperos, dependendo do que seja, a gente quer que seja resolvido o nosso processo de imediato. E aí não sabemos esperar. É preciso que saibamos esperar, porque tudo vem no tempo certo. E às vezes, muitas coisas que pedimos para hoje, talvez chegue numa reencarnação próxima. Tem uma história do senhor que ele tinha uma fábrica onde trabalhava 10 pessoas do bairro. E toda noite ele orava, pedia a Deus para que pudesse evoluir financeiramente para construir um galpão maior e pelo menos empregar mais pessoas do bairro. Porque de manhã, quando ele ia para a fábrica, encontrava muitas pessoas pegando transporte para um local distante. Então, o pensamento dele era, todo esse pessoal, um dia eu vou colocar aqui, pelo menos não vão para muito longe. As suas casas, próximo, já tem a fábrica. E isso ele passou o tempo todo dele. Chegou à velhice, desencarnou e não conseguiu sair daquela situação. E aí o tempo foi passando, depois de muitos e muitos anos, os 3 filhos que ele deixou deu prosseguimento ao trabalho da fábrica e começou a fazer várias mudanças nos processos da fábrica. E foi adquirindo mais experiências. E quando viu, 10 anos depois, a fábrica já estava com um galpão bem amplo. E aí o tempo foi passando e mais tarde já necessitou de mais um galpão. E assim foi passando, teve necessidade de mais um galpão. E muitas pessoas do bairro estavam ali trabalhando. Um certo tempo, o anjo guardião desse senhor, que tanto pediu, tanto orou, teve uma conversa com ele. E aí disse, ó, todo o seu pedido, todo o tempo que você passou na terra, orando, se preocupando com os seus irmãos, e os pedidos que o senhor fez, foi adquirido agora, foi completado agora. E vamos dar um passeio no local onde está a fábrica. E ele, com muita alegria, foi até o local. Quando chegou lá, não reconheceu. E aí falou para o anjo guardião, não vai levar ao local da fábrica, não? Aí já estamos no local. Ele, não, aqui eu não estou conhecendo, aqui não tinha esses galpões todos, muita gente aqui entrando e saindo, muito movimento, e eu gostaria de chegar até o local do... Pois é, os pedidos que o senhor fez nas suas orações, as preocupações com os seus irmãos, tudo isso foi dado, só que não era para aquele momento.
Mas os 3 filhos que o Senhor deixou na terra deram prosseguimento ao trabalho e hoje estão com esses 3 galpões aí. E aí mostrando o movimento maravilhoso, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. E com isso ele ficou ansioso, ficou assim agradecido, não entendia que o pedido seria desse jeito, porque nós pedimos para aquele momento e às vezes não vem naquele momento, ou não vem como a gente quer. É preciso que a gente tenha esse entendimento. E para nós ainda é muito complexo. É muito difícil a gente entender tudo isso, principalmente nós aqui na Terra, por um problema de doença, por um problema de financeiro, por um problema com o vizinho. Tudo a gente entra no desespero. Aflições, esquecendo. É preciso a gente fazer uma paz interior e procurar analisar o nosso comportamento. Às vezes, analisamos o comportamento do próximo. Aí temos uma facilidade incrível de fazer análise a respeito do próximo. Sempre naquela condição de ver um argueiro que está no olho do próximo e esquece de ver um problema maior que está no nosso. Então, é nesse sentido que nós vamos entendendo os ensinamentos de Jesus e vamos melhorando pouco a pouco. Essa compreensão que temos hoje, há 30 anos atrás, estava bem remota, estava muito difícil da gente entender. Hoje já temos essa facilidade. Em outras reencarnações, não pegava o evangelho. Às vezes jogavam pedra no evangelho. Hoje a gente já tem essa felicidade de ler uma mensagem, de passar alguns ensinamentos de livros que psicografado por grandes irmãos, e assim fazendo com que a gente tenha um roteiro de vida mais equilibrado. Então essas mudanças é que vai nos confortando e vai observando que cada um passa por um processo. Cada um tem suas dificuldades, mas essas dificuldades é exatamente para ensinar a gente a se movimentar. Uma escada para subir, a gente precisa fazer um esforço. Botar o pé em um degrau, no outro, e assim, quando a gente pensa, já subiu 10, 12 degraus. Assim é a nossa caminhada aqui na Terra. Encontramos as dificuldades exatamente para que mantenhamos a fé e busquemos o equilíbrio. Então, essa é a nossa trajetória aqui na Terra. Mais adiante, traz a seguinte mensagem. Desculpe sinceramente, não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. E, às vezes, nós, nos dias de hoje, então, às vezes a gente ouve uma notícia e, quando não nos agrada, a gente já diz logo coisas contrárias. E se a gente estivesse no lugar deles, não fazia o que eles estavam fazendo, fazia até pior ainda. Mas a gente tem sempre uma opinião a dar para que o outro mude as suas ideias. O outro está fazendo a melhor possível. Nós é que precisamos entender melhor o que o outro está fazendo.
porque cada um faz o que sabe e está tentando a fazer melhor. Então, se não se pode fazer melhor hoje, amanhã, ou seja, numa próxima reencarnação, vamos conseguir fazer algo melhor. Porque evoluímos aqui no mundo material, mas também no mundo espiritual estamos nessa condição de evoluir. Então, tudo que a gente aprende aqui na Terra, quando a gente volta, a gente já passa a entender daquele princípio onde deixamos. E assim vamos nos fortalecendo. Vamos seguindo, vamos tendo esse entendimento na nossa caminhada. Porque o Pai sabe o que dá para seus filhos. Nós que às vezes não sabemos o que o Pai está dando. Mas Ele dá sempre o melhor para que sejamos criaturas melhores, sejamos criaturas alegres, que tenham um bom comportamento e possa chegar ao reino dos céus com esse brilho de luz. Então, por isso aí é que vamos buscando aqui na Terra todo esse aprendizado, que não é fácil, a gente sabe disso, porque são momentos que a gente passa, às vezes a gente fala para o outro, tenha paciência, tenha calma, mas é assim mesmo. Agora, vá viver a situação que o outro está passando, para quando alguém chegar e tenha paciência, a gente repete, não é assim não. Eu falei que é preciso ter paciência, mas quando a gente está na situação, a gente sabe o peso que tem. Mas isso é coisa natural de cada um de nós. Então, tudo serve como experiência. Os nossos dias da infância serviu para que a gente, nos dias de hoje, já consiga fazer uma outra observação a respeito da caminhada. Então, a cada tempo que a gente vai buscando, a gente vai conseguindo melhorar a nossa compreensão. Vamos mudando pouco a pouco, vamos chegando a esse patamar que todos nós desejamos, que é ponto de luz na nossa consciência. Então, fica mais fácil quando a gente tem um caminho iluminado e que a gente não venha a perder esse ponto de luz. E sim, fortalecer cada vez mais. Principalmente nos momentos onde bate as decepções, aqueles desesperos, as melancolias. Então, nesses momentos, a gente precisa elevar os nossos sentimentos através da prece, os pedidos para que a gente tenha o apoio do nosso anjo guardião, que tenha o apoio dos benfeitores espirituais, do nosso Pai Maior, que está sempre nos dando o auxílio que necessitamos. Então, é o caminho que todos nós devemos buscar, mesmo com as dificuldades que estamos encontrando. Porque as dificuldades são obstáculos que faz com que a gente tente ultrapassar. A gente não deve ficar diante dos obstáculos. Ou às vezes se lamentando, se desesperando, achando que o outro foi beneficiado e que a gente não tem sorte. Então, é preciso que a gente ultrapasse esses obstáculos. Porque se a gente está passando por essa situação, outros irmãos passam situações piores e às vezes a gente não vê reclamar. Na passagem do infortúnio oculto. Quantas pessoas estão em nossas voltas? Até dentro da nossa família, no próprio centro espírita, pessoas com dificuldades, aguardando só uma palavra de incentivo, ou precisando, o que é que está necessitando, tem algum problema, e às vezes a gente passa e nem sequer procura saber do outro.
acha que o outro está bem, está tranquilo, e às vezes está ali com pensamentos ainda agoniados, aflitos, sem saber como resolver as situações. Então, que a gente leve uma palavra de consolo, de conforto, assim como Jesus faz conosco. Vinde todos aqueles que estão fracos, que eu reconfortarei. Então, é por aí que a gente deve olhar os nossos irmãos menores do que nós. Então, são essas mudanças que precisamos no dia a dia. Precisamos do conhecimento para que possamos abrir o caminho e enxergar esta luz maravilhosa colocada pelo Mestre Jesus. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma colocação, passar suas experiências? Muito bem, disse. Boa noite, gente. Boa noite. Então, Adalberto, escutando você falar, né? Eu fico sempre pensando assim, né? O que a doutrina, o que ela trouxe para mim, traz para nós. Porque ela consegue mostrar o eu da gente. Porque muitas vezes, né, a gente exige do outro qualidades que nós não temos também. Mas a gente exige do outro. Uma das coisas que eu aprendi na doutrina, nas mensagens, foi muitas vezes, né, as pessoas que muitas vezes nos magoam ou até faz alguma injúria, né, distorce as nossas palavras, e aí a gente pensa assim, não, a pessoa vai ter que me pedir desculpa. Não falo nem perdão, gente, porque o perdão é o esquecimento. Então eu pensava assim, não, a pessoa vai ter que me pedir desculpa. Só que hoje, na doutrina, eu aprendi que muitas vezes a gente tem que desculpar aquelas pessoas que nunca vão se desculpar conosco. Então, para a gente não ficar, sabe, naquele pensamento, ela errou comigo, ela vai ter que se desculpar, a gente já desculpa ou perdoa, né? Melhor o perdão, porque eu acredito assim, gente, tem a desculpa e tem o perdão. O perdão é o esquecimento de verdade, aquilo nunca mais tocar no assunto, porque muitas vezes a gente fala assim, eu perdoo, qualquer discussão fala, você viu aquilo que você fez lá para mim? Isso eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo na doutrina, sim. Hoje eu estou aprendendo assim, a me olhar mais, parar de exigir dos outros o que eu não tenho, qualidades que muitas vezes eu quero nas pessoas que convivem comigo que eu não tenho. Então a gente não pode, a gente tem que ter esse olhar para dentro da gente mesmo. E a doutrina para mim, ela trouxe esse olhar, sabe, de perguntar para mim, e aí, e se fosse com você? Porque muitas vezes nós julgamos, é que nem você falou, a Adalberto, a dor, às vezes, isso passa, isso vai passar, isso não é nada. Tá bom. Às vezes o entendimento para a pessoa que está falando aquilo, tem aquele entendimento, e ela passa bem. Eu conheço pessoas espíritas, né, que eles desencarnam as pessoas queridas deles, e eles ficam de boa, sabe? Fala, não, é o ciclo, é o que tinha para fazer. E mesmo o espírito tem alguns que se perdem, sabe? Até pergunta, questiona a Deus. Então, a gente precisa, assim, saber até que ponto, né, a gente se conhece. Porque muitas vezes a gente não se conhece. Hoje mesmo eu sempre falo, a gente não sabe do que o ser humano é capaz. Muitas vezes, né, a gente fala, não, se um dia acontecer um assalto comigo, eu não reajo, eu não entrego. A gente não sabe momentos, porque a vida é feita de momentos. E agora é muito bom a gente saber, né, a gente ler, a gente ter o entendimento, que talvez na hora da precisão, do desespero, do sofrimento, a gente consegue colocar aquilo em prática, né? Eu conheço pessoas que estão ali num sofrimento de doenças terríveis e está ali com um sorriso nos lábios. E tem aquele outro que ali está, por que comigo? Por que eu merecia isso? Então, a gente, todos nós somos seres humanos e muitas vezes diferentes. E eu acho assim que isso depende da evolução, do aprendizado,
da aceitação. A gente tem que aceitar momento, gente. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar. Quando nós acordamos de manhã, a gente tem que agradecer a Deus por ter acordado, mas a gente tem que falar, Senhor, a gente sabe, Deus sabe o que a gente quer, o que a gente quer para a gente. Mas às vezes não é o momento, que nem você falou, não é naquele momento que vem aqui. Às vezes vem na mesma reencarnação e às vezes vem em outra reencarnação. Eu acredito que isso é entendimento, isso é uma evolução. Hoje eu já consigo ver desse lado, né? Porque coisas que eu pedi há muitos anos atrás, hoje eu tenho. E naquele momento que eu pedi, não era o momento. E acho que todos nós somos assim. Nós pedimos umas coisas que não é para aquele momento. Muitas vezes a gente passamos por situações difíceis ou até de doença, né? E naquela doença, naquele ano que a gente sofre ali, ou naqueles meses, tem tanto aprendizado para o espírito que é necessário. E muitas vezes a gente não entende. Então é isso que eu tenho levado para mim, é isso que está me deixando mais assim, estou entendendo, estou tentando ler mais, gente, estou tentando ler mais, estou tentando assim, me evoluir. Porque eu acho que tudo que eu fizer em benefício de mim, eu acho que vai, assim, eu acho que vai clarear também as pessoas que estão em volta de mim. E é isso que vale a pena, sabe? As pessoas olharem e falar, poxa, como a pessoa hoje está mudada, tem pensamentos diferentes, palavras, e eu acho que isso é muito importante. Eu, particularmente, eu posso falar para vocês que eu era uma pessoa, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, em pensamentos, em agradecimentos, e tem momentos que eu também chuto o pau da barraca. Não vou falar, não, não aceito, não. Então é que eu falo, nossa, tal, depois eu vou entendendo, sabe? A gente vai conversando com Deus, Deus vai passando a mão na nossa cabeça. Outro dia um irmão falou, ele passa na sua cabeça. Eu falei, na minha ele passa assim, tanto passa que ele até me carrega no colo. Às vezes quantas vezes eu não consegui andar com as minhas pernas, eu tenho certeza, gente, se eu morrer agora, eu tenho certeza que muitas vezes Deus ou um espírito evoluído, ou o nosso mentor, não sei, nos carregou. Todos nós. Que muitas vezes a gente se sente sozinho, né? Principalmente nos momentos difíceis, mas a gente sabe, hoje, eu sei que a gente nunca esteve sozinho. É que muitas vezes a gente não conseguiu enxergar, né? Eu acho que assim, pela evolução mesmo, né? Da gente não saber das coisas. E a doutrina ela tem esse olhar, né? Esse olhar para a gente enxergar o eu, para a gente enxergar o sofrimento, como vai passar, não tem coitadinho aqui, entendeu? E o que você quer não é para hoje, é para amanhã, ou daqui não sei quanto tempo, ou talvez uma outra reencarnação. Isso influencia tudo, bens materiais, amores, né? Muitas vezes as pessoas procuram aquele amor nessa reencarnação e muitas vezes é para uma próxima, né? Estamos aqui só estagiando e quem sabe numa próxima a gente encontra aquilo que muita gente já encontrou, né? E é assim. E é isso, gente. Sempre com emoção. Eu não posso... O dia que eu deixar a emoção, não sou eu. É isso, gente. Isso mesmo. Vamos em frente. Fidel. Dalberto, quero parabenizar você pela sua palestra, sua criatividade, né? O palestrante não veio, você improvisou uma palestra muito muito boa, muito reflexiva. Você falou amar sempre, né? Que a gente, né, na nossa vida, a gente sempre tem que fazer tudo por amor, né? Assim, trabalhar mais botando o amor no trabalho, senão a coisa não rende, não vai para frente. Corrigir a nós mesmos, né? A gente também, sempre que for corrigir o outro, em primeiro lugar, a gente corrigir a nós, se a gente está corrigindo certo, se a gente está empregando aquelas palavras certas, e aí por diante, né? Ajudar sempre o outro também é muito bom. Perdoar sempre a quem nos tem ofendido, né? E que o perdão é muito difícil, mas a gente tem que, com o tempo, ir aprendendo, né? Mesmo que não perdoar, mas não procurar também
aumentar aquele problema, né? Acabar por ali, diminuir, né? Não levar em frente. E respeitar a opinião dos vizinhos também, né? Depende da opinião do vizinho, né? Se o vizinho está com a opinião de sempre também estar ajudando os outros vizinhos, uma opinião de transformar, né, o bem em um bem maior, em um amor e um amor maior também, a gente tem que apoiar. Mas se ele for uma pessoa destrutiva, uma pessoa com pensamentos ruins, a gente tem que chamar ele e dizer que aquilo está errado, né? E é assim que eu penso. Deixa eu ver outra. E cuidar do próximo como cuidamos de nós mesmos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, também é muito bom. Sua palestra foi excelente, sua assim, reflexão foi muito boa. Parabéns, viu, Alberto? Ou Adalberto, desculpe, parabéns, Adalberto. Muito boa a sua reflexão, viu? E a vida é isso mesmo. A vida não vai ter só flores, vem espinho também, né? Então, muita gente acha que viver só vai ter coisas boas. Mentira. A gente está enganado. Viver vai ter muitas coisas ruins. Agora, dependendo do nosso comportamento, o que aprendemos, o que lemos na nossa experiência de vida, que a gente vamos melhorando o conviver ao longo do tempo, né? Para a vida se tornar melhor. É isso que eu tenho a falar aí com você aí. Muito boa a palestra. Isso mesmo. E Eliana? Eu também gostaria de parabenizar o seu Alberto pela palestra, pelas reflexões que ele trouxe, parabenizar a Darcy pelo comentário perfeito, ao Fidelis, parabenizar a todos por ajudar a gente a crescer, a evoluir e a ser melhor amanhã, melhor do que hoje. Obrigado, gratidão. Muito bem, é isso mesmo. Mais alguém? Então, aqui tem uma mensagem no final, onde diz o seguinte: as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós, outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então, para a gente observar que há 2025 anos, Jesus colocou tudo isso para todos nós. E agora que começamos a despertar a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. E, às vezes, tem muitas pessoas que dizem que os ensinamentos já estão ultrapassados, que é preciso isso, preciso aquilo. E, na realidade, ainda não começamos a entender esses ensinamentos, porque são muito chamativos, mostrando a realidade do bom viver, e nós, às vezes, deixamos o bom viver e buscamos as coisas passageiras, coisas que só têm valor enquanto estamos encarnados. Mas a gente precisa saber também que esses valores, quando a gente comenta assim, os valores materiais, que a gente não deve buscar. Não, a gente precisa buscar, que é necessário, mas não dá tanto valor a ponto de esquecer os ensinamentos do Cristo. Então, precisamos de ter uma casa confortável, precisamos de ter
um carro para a nossa locomoção, isso é bom. Precisamos de ter uns valores para não ficarmos apertados em certas situações e até auxiliar o próximo. Mas sabemos que todas essas situações são coisas passageiras. Então, precisamos dar mais valor ao que é do espírito. O que é da matéria, precisamos dar valor, porém, não tanto quanto o que se refere ao espírito. Porque esse tem vida eterna. Estamos aqui na Terra, ora no mundo espiritual, e nesse vai e vem estamos progredindo. Então, que possamos aproveitar o tempo para que sejamos criaturas, filhos de Deus, com mais qualidade, que é o que Ele deseja de todos nós. Que a gente consiga entender o que é o amor e que a gente se dedique a esse trabalho de divulgar a doutrina espírita. Ou outro templo que quem esteja fazer as suas divulgações. Porque é isso que o Cristo deseja. Ele escolheu 12 apóstolos e hoje esses apóstolos que deram sua contribuição exigem de todos nós que levemos o Evangelho do Mestre aonde estivermos. Perfeição ainda não vamos ter. Às vezes vão ser chamados de todos corruptos, mal educados, coisa e tal, mas façamos os nossos esforços para sairmos desses labirintos desagradáveis que ainda encontram dentro de nós. E os ensinamentos do Cristo estão aí à disposição de todos. Vamos aproveitar esse momento e seguir em paz. Então, gente, eu só queria falar assim, Elvira gosta de terminar cantando, né? Assim, nas palestras dela. Ontem também o palestrante terminou cantando. Aí hoje eu estava ouvindo uma música, vocês conhecem, esqueci o cantor agora. E aí fala assim, ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro, ele foi filho de carpinteiro, né? E não saiu longe da sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor, né? Essa é a humildade de Jesus, né? Eu lembrei dela, porque nós, assim, às vezes a gente gosta de cantar aquelas músicas que falam alma, né? E hoje, escutando o rádio, eu escutei essa música, fazia tempo que eu não escutava, né? Acho que é Homem de Nazaré, com Antônio Marcos. Eu achei bem interessante, né? Que a humildade de Jesus, ele é um rei e nunca levou isso em conta, né? Doutor, né? Não foi na faculdade, mas ele tinha o dom da cura. Então, isso é muito importante, né? E aí, como é uma música, então, como tem pessoas aqui que às vezes, mas eu não sei, eu gosto muito de música, eu sou 100% musical também, né? Então, eu achei bem interessante esse pedacinho da música. Desculpa aí, hein, gente? É bom. Ok, disse. É isso mesmo que você está falando. E o que a Adalberto falou também aí, muito bom. Agora, o que eu posso dizer também é que o amor, o bem, a bondade, a caridade e ser justo nunca vai sair de moda e nunca vai sair do aprendizado do ser humano. Cada vez que você aprende isso aí, você se torna um ser humano melhor. Eu acredito nisso aí. Você pode dizer 1000 livros, 1000 faculdades, mas se você não melhorar no amar, no fazer o bem, ser bom e ser justo e ser caridoso, você não vai melhorar nada. Não adianta você ler muito, não adianta você fazer mais faculdade se você não empregar esses itens aí. É o que eu tenho que dizer, é o que eu tenho que dizer. É a minha experiência de vida também, entendeu?
Isso é bom. Pois é isso. Então, mais alguém? Não se apresentou até o momento, então vou pedir para a própria Dice fazer a prece final da doutrinária da noite. Deus abençoe, proteja, ilumine a todas as criaturas. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, né, por estarmos aqui mais uma vez, né, reunidos e tentando, né, ser pessoas melhores para o nosso dia a dia, para nós também, né, para as pessoas que nos cercam. Hoje conhecendo, né, um pouco mais os ensinamentos de Jesus, né, e levando muitas vezes, né, a palavra dele para nós mesmos, para as pessoas que nos conhecem. E sempre em agradecimento, Jesus. Bem sabe, Senhor, nas nossas conversas, o quanto sou grata por tudo que tenho e por tudo que sou, que fui e que sou hoje, porque o ontem foi o aprendizado para o hoje. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, no silêncio desta noite, venho te pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo vês, Senhor. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarde a minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, Senhor. Que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam em mim a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza. E que no dia a dia, Senhor, eu possa te revelar a todos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Gratidão sempre.